Pessoal, continuando a nossa aula de antropologia bíblica, estamos abordando os aspectos físicos do homem, da constituição humana, falando inclusive sobre a anatomia básica, conforme lemos aí acerca desses aspectos, essas características do corpo humano. Agora passamos para aspectos biológicos do ser humano. Em síntese, quimicamente falando, pode-se dizer que o homem é hidrogênio, carbono, cálcio, fósforo e outros elementos. Como se pode ver, não é à toa que os médicos nos receitam vitaminas e sais minerais. O corpo humano propriamente dito é formado do pó da terra. Tem em si 18 elementos e estes são integrantes dos mais de 100 elementos que compõem a substância do universo físico. Esses 18 elementos são essenciais à vida do homem. Vejamos quais são, mais ou menos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, flúor, cálcio, magnésio, sódio, silicone, fósforo, potássio, enxofre, cloro, iodo, ferro, manganês, cobre, zinco, etc. E temos essa imagem ilustrativa que nos dá até algumas proporções desses elementos aí constituintes do corpo humano. Então temos, por exemplo, de 19,05 de carbono, 5,01% de hidrogênio, 61,65% de oxigênio, 9,1% de hidrogênio, 0,7% de cloro, e aí temos os demais aí que juntamente constituem o corpo humano, esta maravilha da criação de Deus, que é o corpo humano. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que também não possa ser encontrado na natureza. Somente o oxigênio se encontra no corpo humano em sua condição elementar. Os demais elementos estão em combinação com outros e é impossível separá-los. Os minerais vitais são cálcio, ferro, potássio, magnésio, sódio e silicone. Todos esses minerais estão presentes na forma orgânica e compõem aproximadamente 6% do corpo. O restante é composto de água, carbono e gases. Embora nenhum mineral em sua forma inorgânica possa ser assimilado pelo corpo humano, quando transformado da forma inorgânica para a orgânica por sua absorção em vegetação, e quando decompostos por ação química, eles então são preparados para tomar o seu lugar no corpo humano. Assim pode ser visto que o testemunho da ciência reitera a revelação bíblica de que o homem é telúrico. 1 de Coríntios 15, 47 e 49. E o espírito do homem, como um tesouro, está contido em vaso de barro. Mas o homem não é apenas o conjunto desses elementos químicos encontrados em todos os seres vivos. Não é um ser físico de qualquer jeito. Sendo um ser físico integrado no cosmos, o homem é antes de tudo um ser biológico, o que vale dizer um sistema de reciprocidade com o ambiente, porque nos aproximamos das plantas de dia e nos afastamos delas à noite, senão pelo fato de que de dia elas expelem oxigênio, do qual temos necessidade, e à noite expelem gás carbônico, que é o que expiramos e que expiramos e que é resultado de toxinas do nosso corpo. Conforme podemos observar, a vida é uma sucessão de trocas com o ambiente, na respiração, na alimentação, na micção, na cópula, na renovação metabólica que se processa a cada momento. Nessas células estão em constante mudança. Todo esse mecanismo é maravilhoso, necessário e altamente importante. Aí temos a constituição biológica, o valor físico do homem, que é um estudo feito por um químico inglês. Deixa eu ver se ele cita aqui o nome desse químico. Não chegou a citar, mas o estudo feito por esse químico quantificou esses elementos em relação ao seu estado bruto na natureza. Então, com esses elementos presentes no corpo humano, o que poderíamos fazer, o que poderíamos obter? Então ele coloca aqui: com a gordura poderia-se fazer 7 sabonetes, com o fósforo uma caixa de fósforo, com o potássio tirar uma fotografia de tamanho normal, com açúcar adoçar uma xícara de café, com ferro fazer um prego. Enfim, o valor químico do corpo humano seria aproximadamente de $1. Então teríamos que os elementos presentes no corpo humano, se possível,
fossem separá-los e quantificá-los a partir da sua quantidade, o que poderíamos obter com esses produtos, ele dá essa lista aqui: adoçar uma xícara de café, tirar uma foto, fazer um prego com o ferro que tem presente no homem. E se pegamos todos esses objetos na sua quantidade e dessemos um valor a ele, teríamos um valor total para o corpo humano de $1. Agora, obviamente que essa perspectiva é uma perspectiva errônea com relação ao valor, porque ao mesmo tempo que esses materiais, que, como já foi informado atrás, não podem ser devidamente separados, né? Porque a sua composição necessariamente eles se fundem, né? Eles se misturam. Mas se fossem separados e fossem quantificados, teriam esse valor. No entanto, a forma correta de quantificar imagine para uma pessoa que não tem coração o que é receber a doação de um coração. Então, qual é o valor do coração? Não é simplesmente o valor do material empregado na sua construção, mas sim o valor que ele detém em relação ao seu funcionamento, a importância que ele tem para a vida, a importância que ele tem para a totalidade do corpo. Então, o que é receber uma doação de um coração humano? O que é receber a doação de uma córnea? Tá certo? O que é receber a doação, por exemplo, doação de sangue para uma pessoa que sofreu um acidente? Então, este sim é o valor do corpo humano. Este sim é o valor desses elementos que compõem, né, a constituição humana. Então, o valor do ser humano, apesar desse estudo fazer esta análise, esse levantamento, né, e apontou como essa quantificação, o valor de $1 para todos esses materiais constituintes, o que poderia ser feito com eles, o real valor é quando na unidade de todos esses materiais compõe-se essa importante máquina que é o corpo humano, detentora da inteligência, detentora da razão, do raciocínio, tá certo? Dessa imagem e semelhança de Deus, que é a inteligência humana, e que mesmo ela, na sua própria característica física, porque um grande erro é supervalorizar a questão espiritual e desprezar a questão física. A parte física do homem, a constituição física do homem, da mulher, da humanidade, ela é tão importante quanto o seu aspecto espiritual, porque o mesmo Deus que soprou nas narinas do homem e lhe deu o fôlego de vida, é o mesmo Deus que antes disso preparou o corpo que será receptor desse espírito. Então, em decorrência da situação do homem estar hoje afligido pelo pecado, nós acabamos conceituando de uma forma errônea a questão do corpo humano, a questão da vida material do homem, como se Deus desprezasse totalmente o corpo humano, desprezasse a vida humana, como se Deus não se importasse com o corpo humano. E isso é um grande erro, isso é uma grande mentira, porque o corpo humano não tem outra origem senão no próprio Deus. Então, antes do fôlego de vida ser soprado nas narinas, foi feito o corpo. E foi feito o corpo com todas essas constituintes, né, com todas essas características. Foi unificado num ser todos esses materiais, que se quantificados da forma bruta como são, não teriam grande valor. Mas, ao serem todos componentes deste grande corpo, né, deste ser, e este ser ser o detentor desse âmbito espiritual, desse ser espiritual que é o espírito, né, que é o fôlego de vida, ele ganha para si um valor inestimável. E ganha para si um valor inestimável. Então, qual é o valor de uma perna? Qual é o valor de um braço? Qual é o valor de um olho? Qual é o valor de sentir, ter olfato, ter tato, né, ter visão? Qual é o valor de ter inteligência? Esta é a quantificação correta do valor do homem. E, infelizmente, ao longo do tempo, esse valor vem se perdendo e o homem vem tratando a si mesmo como um mero objeto. O homem vem vendendo-se como um objeto. O homem vem destruindo o seu corpo como se fosse algo que não tivesse valor. Então isso decorre também dessa questão de coisificar a vida humana. A vida humana está sendo coisificada, está sendo transformada em mais um produto. E aí nós vemos nas aulas que tivemos de escatologia, a mentalidade de Babilônia trata tudo como comércio, trata tudo como possibilidade de compra, de venda e de prazer. Então essa mentalidade de Babilônia, que inclusive dá valor, quantificação de valor no sentido de preço, no sentido de compra, venda, comércio, usufruto,
de todas as coisas, quer dos objetos inanimados, mas também dos objetos animados e até da alma e do espírito humano, ela ensinou as pessoas a tratarem as outras como objetos para o seu deleite, para o seu desfrute. E é assim que muitas das vezes homens tentam se valer de poder, de dinheiro, né? A humanidade, homem e mulher, tentam se valer do poder, do dinheiro, da influência, da inteligência, para usurpar, né? Para se aproveitar do seu próximo, tá certo? Aproveitar a sua força vital, aproveitar a sua inteligência, lhe manipular, usar o seu corpo, tá certo? E fazer dele um produto. Então, qual é o valor real do ser humano? O valor real do ser humano é que todos esses componentes unificados constituem um ser, e este ser tem valor inestimável. O valor do ser humano é exatamente o grande valor, o grande fato dele ser a obra-prima de Deus. O homem, a mulher, o ser humano é a obra-prima de Deus. Dentre todas as criações é a sua melhor, a sua mais importante criação. Tá, ok? O dia que o homem perde este conceito, ele se torna um ser quase que irracional. Ele se iguala com todos os demais seres. Tá certo? Ele tem que ter a autoconsciência de que ele é uma obra-prima. Ele tem que ter a autoconsciência de que ele é um ser valoroso, de que ele é um ser importante, para que ele possa assumir o seu lugar e o seu papel dentro do plano da criação. Para que ele possa se voltar para os demais seres como um ser responsável pela sua tutela. Um ser responsável pelo cuidado em relação a todo o cosmos. Assumir o seu papel, que é cuidar de todo o cosmos, como ser racional que é, como ser inteligente que é. Tá certo? Independentemente de quantificação de valor, independentemente de coisificação do homem, de tornar a humanidade um produto, o homem tem que entender que ele é fruto do grande projeto de Deus, ele é a criação de Deus, ele é a maior expressão da inteligência divina, e ele tem que tomar o seu lugar como aquele que zela pelo cuidado do próximo, do seu próximo, né, do seu igual em espécie, e também das demais espécies que compartilham com ele deste ecossistema, tá certo? Compartilham com ele desta existência. Cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar do equilíbrio das coisas, tá certo? Cuidar da sociedade, se inserir como ser inteligente e atuante dentro de todo esse ambiente. E aí passamos então para este outro ponto, onde vamos analisar dois conceitos, conceitos de corpo e de carne. O corpo físico, distinto da alma ou do espírito no Antigo Testamento, tem várias aplicações diferentes das existentes no Novo Testamento. O corpo físico é mencionado no Antigo Testamento usando as palavras diferentes que foram traduzidas para o grego usando uma só palavra. Veja o problema da tradução e da interpretação. Como, por exemplo, bazar ou baçar, carne. Levítico 14:9, 15:2. Nebela ou cadáver, carcaça. Em 1 de Reis 13, 22 e 24. Gevia, em 1 de Samuel 31, 10, 12. Estão entre os mais frequentes traduzidos por soma. Soma no Novo Testamento, na Septuaginta, é corpo, tá ok? E por corpo em algumas traduções em português. No Novo Testamento, a palavra corpo é usada aproximadamente 150 vezes. Essa palavra, dependendo da versão, pode servir como tradução de colon, membro, Hebreus 3,17, o cros, pele, e de soma, corpo, que aparece aproximadamente 140 vezes. Morada provisória. O texto de Jó 14:19 diz: quanto mais nos que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó. Em 2 de Coríntios 5:1, Paulo afirma: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Tanto Jó como Paulo nos ensina que o nosso corpo físico serve para nós apenas como uma habitação temporária, uma casa onde nós moramos provisoriamente como inquilinos até mudarmos para a nossa habitação permanente no céu. Então temos aí a transformação daquele que é
atualmente o suporte, né, para a nossa alma, que é a sede, né, que é a morada provisória, mas que sofrerá uma alteração, sofrerá uma transformação. Tem a sua importância enquanto o momento em que vivemos, né, o momento que vivemos nesse plano terrestre, mas não será eterno, não se perpetuará, tá certo? Será transformada e terá uma outra característica. Então, a questão do corpo como um santuário. Além de morada temporária, o corpo físico às vezes é chamado de santuário. 1 de Coríntios 3,16. Tabernáculo. 2 de Coríntios 5,4. 2 de Pedro 1, 13 ao 14. O templo. 2 de Coríntios 6,16. As palavras templo, tabernáculo ou santuário, usadas pelos autores sagrados, é uma referência ao lugar de adoração. Nessas passagens, os apóstolos tiram o olhar dos crentes do templo de Jerusalém para olharem para dentro deles mesmos, porque é ali onde eles podem encontrar Deus. Essa doutrina começou a ser ensinada pelo Senhor Jesus à mulher samaritana em João 4,23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Corpo terrestre. O uso linguístico predominante na Bíblia para corpo terrestre é referente ao corpo humano. Tornou-se axiomático pensar no corpo como algo mais do que o corpo físico. É a pessoa como um todo. Este conceito tem sido desafiado por R.H. Gundry, que examina o uso de soma, grego corpo, na literatura extrabíblica e conclui que a palavra aplica-se ao corpo físico do homem. Então Gundry ele prefere limitar o uso de soma à parte meramente física do homem. No entanto, o Novo Testamento nos mostra que o uso é um pouco mais amplo. Outro termo referente ao corpo físico é a carne, grego sarx. Sarx pode referir-se à substância física do homem, ou de Cristo. Embora a soma, corpo, como sarx, carne, esteja sujeito às concupiscências, conforme Romanos 6,12, e seja mortal, conforme Romanos 6,12, 8,11 e 2 de Coríntios 4,11, ele é diferente em vários aspectos. Aí temos aspectos que diferenciam sarx de soma, tá ok? Dentre esses, temos aqui a parte onde trata acerca da carne. Certos significados óbvios, literais e figurados são expressos em toda a Bíblia pela palavra carne. Os termos ser, e basar no Antigo Testamento descrevem o veículo e as circunstâncias da vida física neste mundo. Desta maneira, em Filipenses 1, 22 ao 24, Paulo contrasta o permanecer na carne com o partir para estar com Cristo. De modo geral, carne é usada juntamente com osso, sangue ou corpo. Tá certo? Sempre a parte física. Sempre a parte física. O mais importante é o reconhecimento do contraste entre dois modos de existência transmitidos pelas palavras carne e espírito. Por comparação com Deus, a humanidade é considerada participante da carne em comum. E a expressão toda a carne habitualmente reconhece a solidariedade da raça humana. A partir daí, há pouca distância para o uso de carne no sentido de parente próximo, Levítico 18:12, e de modo mais remoto de os antepassados humanos, Romanos 4:1. E aí temos que o termo carne ele vem sendo sempre associado à parte mais física da constituição humana. E aí voltamos aqui um pouquinho nessa parte para mostrar aquilo que já estávamos analisando. A constituição física do homem. Formado a partir de todos esses materiais que são encontrados no âmbito da Terra, né, que são encontrados aí nos materiais presentes na Terra, presentes na criação. Dentre todos os materiais que constituem, né, toda a matéria, temos esses materiais que podem ser encontrados no homem e formam a sua constituição física. Então o homem é carne no sentido de que o homem é puramente físico. E a carne, conforme abordada tanto no Antigo Testamento quanto traduzida na Septuaginta para sarx, lida exatamente com essa parte estritamente física do homem. E quando a Bíblia Sagrada ela aponta para essa característica, dizendo, por exemplo, toda a carne perecerá, tá certo? Toda a carne se corrompeu. Ela está abordando toda a humanidade no seu aspecto em comum, que é a sua parte estritamente física.
Só que o homem não é só carne. A constituição do homem, da mulher, da humanidade é, dentre os seus componentes, carne, corpo físico, tá certo? Corpo estritamente material, alma e espírito. Esse corpo, carne, alma e espírito, a somatória deles é o que pode ser encontrado no grego, traduzido por soma. Então o soma está mais relacionado com a plenitude do ser humano. Está relacionado com a inteireza, com a completude, tá certo? Com todas as constituintes do ser humano. Que tem-se a parte estritamente física, relacionada à carne, tem-se a parte emocional, relacionada ao espírito. O homem torna-se alma vivente, quando, por exemplo, Deus dá vida àquele ser, aquele primeiro ser que foi formado do pó da terra, de todos aqueles materiais, tá certo? Constituído fisicamente de todos aqueles componentes. Soprado nele a vida, ele é feito alma vivente. Só que não somente a vida, não somente a questão do ser constituído de uma alma vivente, o homem é feito também à imagem e semelhança de Deus. Se o homem fosse só uma alma vivente, o homem não teria nenhuma diferença dos primatas. Se o homem fosse só uma alma vivente, ele não teria nenhuma diferença dos demais animais. O homem não teria racionalidade. Ele seria, dentre esses, apenas movido por instinto, como os animais assim o são. Por mais habilidade que eles adquiram, o animal age por instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, tá certo? Instinto de dominação, o animal age por instinto. Um lobo, desde séculos, milênios, eras passadas, foi sempre um lobo e comportou-se como um lobo. E bolou estratégias para obter o alimento, mas sempre da perspectiva de ser um lobo e agir como um lobo, tá ok? Ele nunca fez uma autoanálise para entender que seria mais útil para ele, como indivíduo, tá certo? Separar-se da alcateia e agir de uma outra forma. Não, ele agiu sempre assim, sempre como um lobo. Ele não tem autoconsciência, ele tem consciência, mas não autoconsciência. Então vemos que os animais têm alma, e essa alma lhes dá muitas aptidões, mas não lhes dá racionalidade. Então o homem, na sua constituinte, ele tem carne, ele tem sarx, tá certo? Carne, parte física, estritamente física. Ele tem alma, ele tem sentimentos, ele tem aptidões físicas, ele tem instintos, mas ele também tem espírito. Assim o homem é corpo, alma e espírito. Ele tem corpo, ele tem alma, sentimentos, instintos, ele tem espírito, ele tem autoconsciência, racionalidade, tá certo? O espírito lhe dá condições de se diferenciar, se distanciar, cria um abismo entre ele e os demais seres. Tanto que nós veremos aí características que diferenciam o ser humano dos demais seres, no aspecto psicológico, sociológico, moral, religiosidade, filosofia, tá certo? Características que diferenciam, contrastam a natureza do ser humano com a natureza dos demais seres irracionais. Então vemos a constituinte, a integralidade do ser humano, ela inclui a carne, a alma e o espírito. E a somatória deles, conforme abordado no próprio termo grego como soma, diferentemente de sarx, soma é a inteireza do ser, a plenitude do ser, tá certo? O corpo humano. Por isso que ele faz esse contraste aqui entre carne, estritamente carne e corpo, tá ok? E aí vemos na continuação diferença entre carne e corpo, diferença de carne e corpo. Alguns estudiosos divergem no que diz respeito à aparente diferença entre carne e corpo. Alguns entendem que corpo é uma coisa e carne é outra. Vejamos esses pontos de vista. E aí, antes disso, a leitura do texto que está em tela aqui é 1 Coríntios 6, 13 ao 19, que diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo.
Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a leitura de Paulo nos faz saber, nos alerta com relação à carne, com relação aos seus instintos e com relação ao corpo na sua inteireza, que inclui a característica espiritual. E na sua característica espiritual é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sendo ele templo e morada do Espírito Santo, precisa ser governado pela sua parte racional. A sua parte racional vai lhe dar aptidão, vai lhe dar competência para fazer a distinção entre aquele que, dentre todas as coisas que são listas, aquilo que convém. Tá certo? Então ele vai governar a sua carne. Quando ele tem pleno domínio do seu corpo, inclusive a sua parte racional governa o corpo, ele administra bem a sua carne, os seus impulsos carnais, seus desejos carnais. Tá certo? Dentre os desejos carnais, aquilo que é conveniente ao corpo, que não prejudica o corpo, que não prejudica a comunhão, tá certo? E aquilo que pode levar o corpo à destruição. Ele vai fazer a distinção dentre os prazeres, dentre os desejos que a sua carne sente. Ele vai distinguir entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Por quê? Porque ele tem domínio sobre o corpo. Agora, uma pessoa que é dominada pelos seus impulsos carnais, ela age semelhantemente aos animais, por impulso. Quando ela age por impulso, faz qualquer coisa que a sua carne desejar. E assim vemos uma sociedade se autodestruindo, tá certo? Através de promiscuidade, que traz as doenças venéreas, através de consumo de drogas, que traz a destruição do corpo, através de glutonaria, que leva o homem para a obesidade e a destruição do corpo também, tá certo? Através de diversas situações que o homem se põe em risco somente por mero divertimento e leva também o corpo à destruição, porque ele está sendo dominado pelos seus impulsos carnais. As suas emoções são maiores do que a sua razão. E quando as emoções são maiores, são dominantes sobre a razão, o homem não tem mais limites. Então vemos aí a destruição de diversas pessoas, porque não vivem no plano da racionalidade, mas somente no plano do sentimental, no plano do emocional. E aí, dando continuidade, a gente viu esse conceito aqui, ó. Carne, sarx, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó, conforme Jó 34:15. E sarx é aquilo que unifica todos os seres, porque todos os seres são sarx, são carne, tá ok? Eles têm algo em comum. O que? São constituídos de carne, parte física. Mas existe algo que os distingue. E o que os distingue? Dentre todos os que são sarx, que são carne, existem aqueles que que são regidos pela razão. Existem aqueles que dominam a sua carne pela razão. Dominam os seus sentimentos pela sua inteligência. Não deixe que os seus sentimentos governem o seu corpo. Veja, carne, sentimentos, desejos carnais, corpo, inteligência, racionalidade. Tá ok? Então, dentre as características do seu corpo, ele sente emoções, ele atende a alguns desejos, algumas emoções, desde que não prejudiquem a totalidade do corpo. Não levem o corpo à destruição. Não levem o corpo à perda da comunhão com Deus. Porque aquilo que governa o seu corpo, aquilo que governa inclusive sobre a sua carne, é a sua inteligência. Então vemos aí, carne unifica toda a raça humana, mas a inteligência, a racionalidade que está presente no corpo, na plenitude do corpo, alguns são governados por ela, outros não. E aí partimos então para essa questão da diferença entre carne e corpo, sarx e soma. E aí, conforme a ilustração colocada, sendo soma a totalidade do ser. Nessa totalidade de ser aqui temos carne, que é o seu constituinte físico externo, tá certo?
temos alma, que são a sua sede de sentimentos, de instintos, de emoções, e temos espírito, que é a sua inteligência, a sua racionalidade, que o faz um ser diferenciado em relação a todos os demais seres e constitui um homem e uma mulher como imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? Ambos são. Porque a imagem e semelhança de Deus no homem não é questão de masculinidade ou feminilidade, mas é questão de racionalidade, de inteligência. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus no sentido de que são seres inteligentes. Se forem governados pela inteligência e pela racionalidade. Se forem governados pelos instintos, ele é de fato descendente de um macaco, quando é governado pelos instintos. E aí vemos aí a questão de sarx, carne, a parte física, tá certo? Em relação à qual estão muito ligadas as questões dos instintos, das sensações. Veja que o homem capta as sensações pela carne. As células nervosas estão na carne. O homem sente essas coisas na carne. Algumas diferenças entre corpo, entre carne e corpo. Corpo pode ser transformado e é a habitação do Espírito Santo. Romanos 8:11. 1 de Coríntios 6:19. Ao passo que na carne não habita nada de bom, conforme Romanos 7:18. Qual é o conceito que está sendo transmitido aqui? A diferença entre carne e corpo, principalmente no sentido de que na carne habita o pecado. E aí vemos que a partir da queda do primeiro casal, quando desobedecem a Deus e tomam do fruto, algo passou a fazer parte do corpo deles. Uma realidade que não estava presente a eles. Passou a fazer parte do corpo deles. A partir daquela desobediência, houve consequências. Consequências físicas e consequências cosmológicas. As consequências físicas para o homem e para a mulher, a habitação do corpo deles, do pecado, e o defeito do seu modo de ver o mundo. A sua visão de mundo ficou distorcida. Okay? Aquilo que eles viam com naturalidade, aquilo que eles viam com equilíbrio, eles passaram a ver de um ponto de vista distorcido, com cobiça, com concupiscência carnal, tá certo? Com uma visão pecaminosa. Então eles não olhavam mais para a sua nudez de uma forma tranquila, de uma forma natural. Eles passavam a ver a sua nudez como instigação de concupiscência, instigação de pensamentos baixos, tá certo? De pensamentos vergonhosos. Com isso veio a vergonha da nudez e a necessidade da veste, como uma forma de restauração da comunhão entre eles, uma restauração da normalidade, tá certo? Porque a sua visão de mundo ficou distorcida, a sua visão de mundo ficou prejudicada. Então vemos que o pecado trouxe consequências para o homem, para a mulher, para o ser humano, no seu aspecto mais físico, e trouxe consequências cosmológicas no sentido da afetação de toda a fauna e flora ao redor. O homem teria dificuldade, por exemplo, em obter o alimento. Consequências físicas, a mulher teria dificuldade, por exemplo, em dar à luz. Não seria mais com toda aquela perfeição e com toda aquela naturalidade. Haveriam dificuldades. Com isso vemos, a partir de agora, a carne tem em si, habita nela um defeito. E esse defeito podemos até usar a exemplificação do código genético, do DNA, da transmissão de características, para dizer que o pecado é como algo que prejudica a raça humana desde seu DNA. É como se o homem, a humanidade, tivesse adquirido para si um defeito genético, que foi implantado a partir daquele momento no código genético da humanidade. E ela transfere isso fisicamente para os demais. Ela transfere suas características pessoais, como também transfere seus defeitos. E esse defeito adquirido a partir desse momento. Então vemos aí a transferência do pecado. Nisso temos essa concepção, que na carne habita o mal. Ou seja, na carne, a carne é sede, da mesma forma como ela foi o projeto de Deus e a plena criação, a plenitude da criação de Deus, ela também agora é portadora do mal, portadora da doença, da enfermidade chamada pecado, que é a responsável por todas as demais enfermidades. Então todas as doenças, mesmo que naquela abordagem de Cristo, quando os discípulos perguntaram para ele: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego de nascença? Seu pai ou sua mãe?
por causa de uma crendice popular que havia na época. Há ainda resquício daquilo que Jeremias já combateu na sua época, quando havia uma parábola na época dele que dizia: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com dentes embotados. Então, a tentativa de jogar a responsabilização sobre os erros em outra pessoa, ao que o Senhor levou Jeremias a repreender o povo de Israel. Não se dirá mais esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, os filhos nasceram com dentes embotados, porque a alma que pecar, esta morrerá. E aí vemos que, mesmo com essa repreensão por meio do profeta, dada por Deus por meio do profeta, isso permaneceu no subconsciente daquela sociedade, de tal modo que os discípulos perguntaram para Cristo de uma forma já definitiva. Eles não tinham dúvidas acerca disso. Eles simplesmente queriam saber quem pecou, o seu pai ou sua mãe. Mas alguém pecou, porque eis aí a consequência do pecado: ele nasceu cego. Então veja que já era um raciocínio fechado, tranquilo na mente deles, resolvido. Alguém pecou e essa é a consequência. E aí Cristo trata de quebrar esta lógica. Fala: nem o seu pai, nem a sua mãe, mas isso se deu para que nele se manifeste as obras de Deus. E aí vemos que ele desvincula totalmente a questão daquele pecado a esta origem, como consequência do pecado de seus pais. Essa transmissão de hereditariedade de punição. A hereditariedade transmitida é do pecado. E aí temos a origem do pecado. Aí temos a origem dos males. A origem dos males é o pecado original. O pecado original, transmitido de geração em geração, que transfere para os seus descendentes suas características físicas, pessoais, e junto com elas o pecado. E junto com elas o defeito primário, que na constituição de todos os seres vai dar diversos defeitos. Então, os defeitos de formação do corpo, defeitos de formação da mente, defeitos da pele, defeitos de doenças, tá certo? Defeitos de formação de órgãos internos, diversos defeitos, inúmeros defeitos. Por quê? Com a origem comum no pecado. Então, quando Cristo aborda a questão, trata de tirar esta transmissão de juízo. Não, o juízo não foi transferido dos pais para ser punido no filho. O que foi transmitido dos pais para o filho foi o defeito. A questão do pecado, desde o primeiro que pecou. É transmitido de geração em geração, como uma transmissão de DNA. Tá certo? Agora, em relação a esta pessoa, ela existe, ela está nesse estado, ela está nessa situação, mas ela é uma oportunidade para a manifestação das obras de Deus. Tá certo? Quer por meio da cura, quer por meio do fortalecimento dessa pessoa para enfrentar essas situações. Mas, de uma forma ou de outra, as obras de Deus podem se manifestar através dela. E aí vemos que no corpo, carne e corpo, no corpo há a possibilidade da habitação do Espírito. Porque o corpo é a somatória de carne, alma e Espírito. No Espírito há a comunicação com o Espírito de Deus. E nessa comunicação há a possibilidade do homem se submeter ao Espírito de Deus, ser santificado pelo Espírito de Deus e tornar-se morada, templo e morada de Deus. Então, se o homem racionalmente aceita a Cristo, se submete a Ele, é justificado pela sua obra, tá certo? É regenerado, feito uma nova criatura, adotando outros padrões de vida, tá certo? E é santificado, ele vive exclusivamente para Deus, tá certo? Ele passa a dominar a sua carne. E aí, conforme Paulo aborda em Romanos, ele não anda conforme a lei da carne, mas conforme a lei do Espírito. Então, andando conforme a lei do Espírito, ele não cumpre os desejos carnais. Com relação a isso, ele será dominante em relação às suas emoções. Ele, dentre as emoções que instigam ele vai elencar aquelas que são lícitas, dentre as que são lícitas, aquelas que convêm. Ele vai ver aquilo que é conveniente, aquilo que não vai ferir o seu corpo e a sua comunhão com Deus, e aquilo que pode levar o seu corpo à destruição. Então ele vive de uma forma racional. É por isso que no corpo é possível a habitação do Espírito. O corpo é para o Senhor e deve glorificá-lo. 1 Coríntios 6, 13 e 20. Mas a carne não pode agradar a Deus por causa da consequência do pecado. O corpo deve ser instrumento da retidão.
e não do pecado. Romanos 6, 12 ao 13. Enquanto a carne só serve como instrumento para o pecado. Gálatas 5, 13. E a inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Gálatas 5, 16 ao 17. E Paulo é muito claro a respeito disso quando diz que no seu corpo habita outra lei. Então, conforme o entendimento, ele quer servir a Deus. O seu entendimento é a sua racionalidade, a sua inteligência, a sede do seu espírito, a sua parte que se comunica com a imagem e semelhança de Deus, sua parte que se comunica com o mundo espiritual. Nesta ele quer servir a Deus, mas nos seus membros habita outra lei. E esta lei é exatamente os seus impulsos que o levam a desejar aquilo que não agrada a Deus. Os seus impulsos carnais, prejudicados pelo pecado original, é exatamente aquilo que deseja quaisquer coisas. O homem levado pelos seus instintos, comete qualquer ato e deseja qualquer coisa. Agora o homem que domina seus instintos, dentre as coisas que deseja, escolhe somente aquelas que não prejudicam, somente aquelas que não afetam, que não destroem o templo de Deus. Essa é a grande diferença. E esta é uma lei universal, é uma lei válida e é uma lei que continua atuante, inclusive após a conversão. Inclusive após o homem aceitar a Cristo Jesus. O homem, após aceitar a Cristo e após ser salvo, ser regenerado e santificado, ele continua sendo carne. Ele continua tendo desejos carnais. Ele continua tendo impulsos. Porque carne é carne, onde quer que ela esteja. A quem quer que ela pertença. Ela continua sendo a mesma coisa. E nela continua habitando esta lei universal e esse defeito transmitido. Qual é a diferença entre um e outro? Aqueles que vivem de uma forma plenamente racional, aqueles que vivem de acordo com, que escolhem, que optam, de forma inteligente, viver de acordo com a lei de Deus, e isso só pode ser escolhido a partir da inteligência, não da emoção. É por isso que vemos o grande prejuízo de igrejas que vivem e que pregam e que atuam somente no plano emocional. As pessoas são chamadas para Cristo por emoção. As pessoas ficam na igreja por emoção, porque sentem alguma coisa, porque sentiram alguma coisa, sentiram um arrepio, sentiram uma emoção, choraram, se alegraram, pularam, rodaram. Pessoas que vivem somente impulsionadas pela emoção. Só que o que acontece? A emoção habita na carne. E a carne, do mesmo jeito que ela sente uma emoção positiva, daqui a pouco ela sente uma emoção negativa. Porque todas elas pertencem ao plano emocional. Quando você decide viver conforme a lei de Deus, é porque você decidiu com a inteligência, não com a emoção, e nem com a carne, tá ok? Com a inteligência você decide seguir a Deus, com a inteligência você decide servir a Deus, com a inteligência você decide se submeter à lei de Deus, e impor isto à sua carne, e aí o seu corpo está bem governado, o soma, a inteireza do seu ser, a plenitude do seu ser. Então por isso que tem que se enfatizar a necessidade do espírito se sobrepor à emoção, a inteligência, a razão se sobrepor à emoção. Quando assim acontece, mesmo que esta pessoa sinta os mesmos impulsos carnais que a outra sinta, a outra se deixa levar pelos impulsos, esta não. Esta que vive de uma forma plenamente racional e o seu espírito governa sobre as suas emoções, ela consegue impor, tá certo? Ela consegue governar, ela consegue controlar os seus impulsos carnais. Quanto a outra dá lugar, esta controla. O corpo aguarda a redenção e a ressurreição. Romanos 8, 23. 1 Coríntios 15, 35 ao 49. Ao passo que a carne não pode ser ressuscitada. 1 Coríntios 15, 50. Está destinada à morte, Então haverá sobre o corpo, tá certo? Carne, alma e espírito, haverá uma transformação. Então o homem espiritual receberá um novo corpo, um corpo glorioso, conforme Cristo recebeu, e nós vamos analisar daqui a pouco. Visto que o corpo será ressuscitado, ele comparecerá diante do tribunal de Cristo para ser julgado, segundo as suas ações feitas através dele. 2 Coríntios 5:10. A diferença essencial entre o corpo e a carne é que o corpo pode ser transformado e a carne não. O corpo pode ser usado como instrumento do pecado ou de justiça, mas a carne não pode ser instrumento de justiça, mas tão somente de pecado. Então veja, da inteireza do corpo há a possibilidade de seu uso para a glória de Deus, para a justiça, tá certo? Agora,
com relação só à carne, aquilo que habita na carne, as emoções, os desejos carnais, não podem ser úteis para a obra de Deus. Aquilo que está somente na carne não se constitui em algo para a glória de Deus, somente para o pecado, por causa dos impulsos e do defeito que lhe foi transmitido. Agora, com relação ao corpo, por haver no corpo a possibilidade da racionalidade, do espírito, da inteligência, este corpo ele pode dominar sobre toda a plenitude do seu ser, impondo à sua carne a lei do espírito, impondo às suas emoções o controle, impondo os seus desejos a dominação. Então ele não é dominado pelos desejos, ele não é dominado pelos impulsos carnais, ele é dominado pela inteligência, pela racionalidade, pelo espírito. Ele escolhe, ele se submete à lei de Deus. E aí controla a sua carne. Por isso que no corpo a possibilidade da glória de Deus, do uso para a justiça ou injustiça. Agora na carne somente o pecado. Dando continuidade, acerca de corpo ressurreto, vemos então qual é a perspectiva futura. Qual é a nossa perspectiva futura, a partir do exemplo de Cristo. O corpo de Jesus Cristo. O corpo ressurreto, primeiramente. Na ocasião da morte, a parte material ou física, mesmo em estado de decomposição, continua a existir. Com a morte do cristão, o corpo é considerado adormecido, aguardando a vinda do Senhor. 1 Coríntios 15, 6, 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 ou 16. A parte imaterial, pelo menos para o cristão, parte imediatamente para estar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Tendo em vista que uma pessoa é tanto imaterial quanto material, muitos pensam que entre a morte e a ressurreição há um corpo intermediário. Porém, uma vez que essa teoria baseia-se principalmente nas inferências extraídas da história do rico e Lázaro, ninguém pode ser demasiadamente dogmático quanto à natureza do estado intermediário. Okay? Então não se pode avançar muito nessas inferências aí, não tem base bíblica. Em 1 Coríntios 15, 35 a 49, Paulo descreve o corpo ressurreto. Ele é contrastado com o corpo pré-ressurreição, que é descrito como o corpo da alma, ou corpo material, governado pela alma. Na criação de Adão, Deus o fez do pó da terra e lhe soprou nas narinas, e ele se tornou alma vivente. O corpo humano foi projetado para a existência terrestre, portanto mortal. O corpo ressurreto é descrito como um corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44. Isso não descreve sua composição, mas pelo contrário declara que ele é um corpo material governado pelo Espírito. É imortal e projetado para a existência celestial, 1 Coríntios 15, 50 ao 53. Certamente o corpo ressurreto é uma matéria que podia ser observada, porque Paulo demonstrou a ressurreição de Cristo com base em muitas pessoas que tinham visto Cristo no seu corpo ressurreto. 1 Coríntios 15, 5 a 8. O que temos aqui? Não uma descrição exata. Não temos aqui uma descrição exata acerca da constituição desse corpo ressurreto. O que temos é uma demonstração, que aliás é muito melhor, é muito mais útil para nós, uma demonstração do que uma tentativa de descrição. As coisas celestiais não podem caber dentro de uma descrição física, porque elas são superiores, tá certo? Porque elas estão além do nosso entendimento, elas estão fora do nosso âmbito de tempo e espaço. Assim, uma demonstração é muito mais forte e muito mais útil do que uma tentativa de descrição. E assim nós nos deparamos com a demonstração maior, a demonstração mais perfeita acerca dessa nova realidade, com o corpo ressurreto de Cristo Jesus. E assim temos em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala: porque assim como todos morrem em Adão, a pessoa constituída como corpo físico para viver aqui na terra, tá certo? Nesse âmbito de criação, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí veja, Cristo é como segundo Adão. Mais para frente vamos ver duas abordagens, a do contraste e a das similaridades entre Cristo e Adão. As duas abordagens que são feitas dentro da teologia. Por enquanto ficamos com esse raciocínio de Paulo. Em Adão todos vão morrer em decorrência do pecado. Tá certo? No âmbito físico, todos vão, a partir do pecado de Adão, a morte foi transferida a todos e todos irão morrer. Então em Adão todos morrem. Assim também serão vivificados em Cristo, segundo Adão. No primeiro Adão nós herdamos a morte. No segundo Adão, que é Cristo, feito conforme aquele primeiro, o corpo que aquele primeiro teve, na plenitude de santidade, de perfeição, tá certo? E que veio para nos salvar, veio para se entregar por nós, no nosso lugar,
o sacrifício vicário e substitutivo que Cristo foi para nós, a nossa justificação diante de Deus, a nossa regeneração na possibilidade de ser uma nova criatura, a nossa santificação quando nos comprou da condenação em que estávamos e nos colocou na família de Deus, tá certo? Então ele é o segundo Adão. No primeiro todos morrem, no segundo todos são vivificados, conforme Paulo está abordando aí no versículo 22. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. E aí temos qual é a posição de Cristo em relação a nós. Cristo é as primícias, ou seja, ele é o primeiro de muitos que virão. Então, conforme o exemplo do primeiro, serão os demais. Então, conforme Cristo foi, nós seremos. Essa que é a garantia. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Quando tudo for submetido à vontade de Deus. Assim como ele nos ensinou na oração, assim na terra como é no céu. E aí vemos que Cristo é as primícias, e Cristo, as primícias, manifestou para nós aquilo que nós seremos. Cristo, quando as mulheres foram até onde ele estava, né, quando foi colocado nessa gruta, e as mulheres pensavam ir até lá embalsamar seu corpo, né, preparar, né, para a despedida final, elas encontraram o túmulo vazio, a gruta vazia, a porta removida, né, a rocha removida da porta e o lugar vazio. E aí os anjos disseram: por que buscas o que vive entre os mortos? Ou seja, você está procurando no lugar errado. Não adianta você procurar entre os mortos, ele está vivo, ele ressuscitou. E quando elas saem, se deparam com Cristo, qual é a imagem que elas têm? Não é uma imagem que lhes causa estranheza. É uma pessoa com uma aparência semelhante a um ser humano. Uma pessoa que pode ser reconhecida, apesar de não reconhecer no primeiro momento, porque a última imagem que elas guardaram foi do Cristo espancado, sujo de sangue, esbofeteado, né, humilhado, surrado. Então a imagem que elas guardaram foi essa. Quando eles se depararam com Cristo ressurreto, então elas tiveram uma certa confusão, mas logo reconheceram quando o Senhor se pronunciou. Após isso, o Senhor falou e avisar os demais. Muitos não acreditaram. Tomé disse: enquanto eu não pôr o dedo no cravo, né, e no buraco da lança do lado, eu não acredito. E aí quando finalmente eles estão reunidos, o Senhor aparece no meio deles. Ninguém abriu a porta para entrar, mas ele se colocou no meio deles. E diante daquele pasmo, daquele espanto, o Senhor lhes tranquiliza. Primeiro adverte Tomé: não disseste que só acreditar quando colocar a mão? Então coloque a mão, coloque o dedo aqui no cravo, né, e no buraco da lança do lado. Veja que havia a possibilidade de ele sentir. Ele podia sentir as marcas do cravo. Ele podia sentir a marca da lança. Tá certo? Então veja que há a possibilidade de contato físico. Ao mesmo tempo que esse corpo não está limitado ao tempo e ao espaço, tá certo? Ele pode entrar em qualquer lugar, independentemente de terem dado acesso ou não a ele. Ele pode também ser tocado e ser sentido. E Cristo ainda fez mais para comprovar a sua existência física ali no meio deles. Disse: há algo para comer? Me deem algo para comer, que eu como na frente de vocês, para que vocês vejam que não é um espírito. Ou seja, não é simplesmente um ser imaterial. Não é um ser que está fora desse plano de atuação. Ou seja, um espírito que não pode ser tocado, que não pode ser visto. Que existe, mas não pode ser visto por esse plano material. Então Cristo falou: não, me deem algo que eu como na frente de vocês. Então vemos aí qual é o nosso próximo estágio, qual é a nossa próxima fase. Vivemos num corpo físico, material, que está destinado à morte. Mas aqueles que morrem em Cristo, na verdade, são abordados na Bíblia como os que dormem. Por quê? Porque serão despertados. Então aqueles que dormem, aqueles que morrem em Cristo, são aqueles que dormem. Estão dormindo até o momento em que, quando o Senhor vier, tá certo? Quando chegar o momento do arrebatamento, haverá a ressurreição dos que dormem e a transformação dos que estiverem vivos. Seremos então transformados neste corpo glorioso para nos encontrar com o Senhor nos ares e sermos então introduzidos às bodas do Cordeiro. Tá ok? Então temos aí qual é a promessa a qual guardamos, a promessa na qual cremos e o corpo que nos espera, que não pode ser demonstrado,
porque está além da nossa capacidade, mas pode ser vislumbrado através dessa revelação, através da palavra de Deus, né, com relação à demonstração que Cristo fez. Cristo é as primícias e nós, depois dele, também na sua vinda, participaremos disso. E aí temos, após isso, algumas características fundamentais que distinguem o ser humano de todos os demais seres. Tá certo? Analisando agora atributos humanos que fazem o homem ser diferente dos animais. Temos primeiro o senso psicológico. E aí na definição de psicologia temos ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social, conjunto dos traços psicológicos característicos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então a psicologia se interessa em abordar a questão da mente e da parte subjetiva do ser humano, a parte da autoconsciência, da autoanálise, tá certo? Da capacidade do homem de ter, de fazer uma autoimagem, uma autoanálise, tá certo? De fazer um autojuízo, de julgar a si mesmo, tá certo? De se colocar diante de critérios subjetivos. Então o homem faz esta apreciação de seus critérios subjetivos de existência. Então vemos aí a psicologia abordando este aspecto, mas isso pode ser muito bem relacionado dentro de uma análise maior. Quando, por exemplo, vemos a Bíblia falar acerca do espírito humano, e o espírito sendo a imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus diferenciando o homem dos demais seres. Então aquilo que a psicologia aborda, e está correta nisso, é o seu âmbito de atuação, aborda como a questão da mente humana e da parte subjetiva, mas não necessariamente espiritual, e isso não há problema nenhum, porque é uma ciência, não tem que entrar por essa área sobrenatural. A Bíblia, de uma forma muito segura, trata essa questão subjetiva, essa questão da mente humana, como a sede do seu âmbito espiritual, como a sede daquilo que torna o homem a imagem e semelhança de Deus. É neste âmbito de atuação onde o Espírito atua, o Espírito diferencia o homem dos demais seres, na questão psicológica. O homem não é apenas um ser orgânico formado por uma agregação de átomos e células, pois assim também são os animais. O homem não é um mero produto do meio ambiente, ele é dotado de uma capacidade psicológica que não é verificada em nenhum outro animal, mesmo os mais inteligentes. E aí, conforme já abordamos, dentre os seres que compartilham conosco da existência, só o homem tem essas características. Então, dentre essa característica, tanto psicológica, subjetiva, de autoanálise, tá certo, que o homem faz de si mesmo, temos aí a questão psicológica, que diferencia o homem dos demais seres, a questão sociológica, onde o homem, por diversos contratos sociais, por diversas formas de relacionamento, o homem estabelece para si uma complexa relação de sociedade que faz com que ele seja extremamente diferente dos demais seres. O homem o homem cria leis que sistematiza dentro de códigos de leis. Temos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, certo? A CLT, que governa as relações de trabalho, são códigos sistematizados e materializados num texto-lei, tá certo? Num texto aprovado. E também temos os códigos não escritos, que são, por exemplo, aquilo que rege as sociedades dentro das suas particularidades, né? Cada sociedade com seu modo de viver, as suas regras sociais, seus costumes, tá certo? E esses costumes regem o homem mesmo sem necessidade de texto de lei. Por exemplo, o homem nas suas relações familiares, o respeito que tem pelo seu pai, o respeito que tem pela sua mãe, o pai, a noção de responsabilidade que tem sobre seu filho, a mãe, o cuidado que tem da sua família, o chefe em relação ao seu compromisso com os empregados, o empregado em relação à competência, à aptidão que tem que desempenhar dentro da sua função, os professores em relação aos alunos, códigos sociais que tanto dependem da lei escrita, mas também se sobrepõem a ela com a questão dos códigos das leis não escritas, do comportamento que foi adquirido, foi transmitido por tradição. Então, de geração em geração, a sociedade transmite para os seus descendentes os códigos, as leis, o comportamento, tá certo? O seu papel dentro da sociedade. E essa sociedade humana, na sua complexidade, existe dentro de
várias formas diferentes, né? A sociedade europeia, a sociedade americana, a sociedade africana tem as suas questões que são internacionais, né? São comuns a todas, e